Olá, tudo bem? Hoje eu queria propor que a gente falasse sobre como é trabalhar em home office. Nós estamos vivendo uma crise, uma pandemia, todo mundo em casa, todo mundo precisando trabalhar de casa e muita gente não estava preparado para isso. Eu vejo muita gente que me diz que fica sem horário para acordar, às vezes fica de bermuda o dia inteiro, de pijama o dia inteiro, trabalhando no computador. Só que isso tira um pouco a gente do foco. A gente tem que tentar separar o nosso lado pessoal, familiar, do lado profissional, mesmo estando em casa. Então a minha proposta é que vocês determinem um horário específico para acordar todo dia. Bota o seu despertador e acorda no horário que você iria trabalhar, talvez um pouquinho mais. Se acordar às 7, acorda às 8. Mas levante, toma seu banho, bote uma roupa profissional e sente no seu local de trabalho. Se for um local improvisado, cuidado com a presença das crianças, os filhos tiram o nosso foco, o marido, a esposa sempre estão falando alguma coisa, o telefone que toca. Isso pode atrapalhar a nossa adaptação nesse processo de trabalhar de casa. Tem muitas vantagens, evidentemente. Eu estou perto da minha família, estou perto das pessoas com quem eu quero ficar o dia inteiro, mas tem um risco que a gente perdeu o foco. E para nós que precisamos trabalhar com organização, preparar processos e gerenciar processos, é fundamental que a gente tenha algumas regras a seguir. Então a primeira delas é: faça como se você estivesse indo para o seu escritório, para o seu consultório, para o seu local de trabalho. Se é uma clínica, se é um hospital, se é um consultório médico, prepare-se para ir para lá. Mentalmente você se posiciona para estar indo para o consultório. Então você vai chegar no local que você determinou na sua casa, de preferência silencioso, de preferência que você tenha uma certa privacidade, para que você tenha foco. A minha sugestão também é que, já que você está em casa, você faça ciclos de trabalho e ciclos de atividade caseira. Por exemplo, se você começar a trabalhar às 8 horas da manhã, num lugar que você tenha determinado aí na sua casa, por volta de 10 horas você dá uma parada, sai, levanta, enfim, interage com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa e faz alguma atividade caseira por uma meia hora, 40 minutos, talvez uma hora. E retorne às 11 horas e faça mais 2 horas ou 1h30 de atividades profissionais. Focada. Avise para os seus familiares que você está trabalhando, que você não pode ser interrompida e que você precisa desse espaço de trabalho. Mais uma vez você para depois de 1h30, 2 horas, e aí você vai almoçar, você vai confraternizar com a família, vai fazer uma atividade de lazer qualquer, ver um filme, relaxar. E quando for mais ou menos por volta de 2h30, 3 horas, você volta para a sua atividade diária de trabalho. E você vai trabalhar ali até umas 5 horas da tarde, fazendo tudo que você precisava fazer, que você anotou, e você completa o ciclo daquele dia. E a sua noite está livre para você curtir a sua família, curtir o seu lazer. Você vai olhar que você vai trabalhar aí em média 6 horas por dia e vai render bem mais do que os 8 ou 9 ou 10 horas que você ficava no consultório, porque lá você tem uma série de fatores externos que acabam tirando o seu foco e a sua atenção. Então o que você tem que fazer depois que você determinar o seu horário e o seu ciclo de trabalho? Anote na noite anterior as suas metas para o dia seguinte. Então se você tem que, por exemplo, atualizar arquivos, você já deixa tudo preparado e no primeiro horário da manhã você já pega os arquivos, começa a fazer uma avaliação deles, fazer uma limpeza neles, uma atualização das informações para deixá-los novamente atualizados e prontos para serem usados. Escreva numa folha de papel todas as atividades que você tem que fazer no dia seguinte e você vai marcando aquilo que você já cumpriu, você vai tirando da sua lista aquilo que você já cumpriu e aquilo que você não puder cumprir naquele dia por algum motivo já entra em primeiro lugar na lista no dia seguinte. Dessa forma você define metas, define jobs que você vai ter que fazer dentro daquele horário que você determinou de trabalho. Então esse processo de planejar o dia seguinte, escrevendo o que você tem que fazer, deixando o material à sua disposição em um lugar tranquilo, vai fazer com que o seu dia corra muito rapidamente. Você consegue chegar no final do dia sem estar cansada, porque você passou uma parte do seu dia com as atividades da sua casa, em contato com seus filhos, em contato com seu marido, com a sua esposa, e você vai ver que isso vai permitir que você tenha um prazer em fazer esse trabalho. Então, as duas coisas fundamentais: local apropriado e um planejamento com as metas daquele dia. Por fim, define uma meta da semana.
Você tem a sua meta diária e define uma meta da semana. E no final da semana, na sexta-feira, você olha tudo que você fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira e veja o que lhe deu mais trabalho, as coisas que tiveram mais dificuldade para você fazer e quais foram os fatores externos que dificultaram o seu trabalho. Por exemplo, o telefone que tocou, um familiar que ligou, ou seu filho, sua filha que precisou de uma ajuda na atividade escolar, ou o seu marido, a sua esposa que teve um problema qualquer para resolver e que acabou tomando um pouco do seu tempo. Anote isso e tente fazer com que na semana seguinte você dedique um tempo para essas coisas. Então você já vai dizer para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, que você vai estar disponível para eles nestes horários específicos durante o dia, exceto se for uma emergência, uma urgência qualquer. Fora disso, você começa a ter o seu horário determinado, funcionando e as suas atividades todas serão muito bem resolvidas e você vai ter uma eficiência, uma eficácia muito grande nas atividades. Você vai ver, você em 6 horas por dia trabalhando em casa, em ciclos de 2 horas de manhã cedo, 2 horas um pouco perto do horário do almoço e mais 2 ou 3 horas no máximo na parte da tarde, você vai ter um rendimento muito bom e que vai fazer com que você consiga estabelecer metas alcançáveis e vai executá-las. Assim, o home office passa a ser um prazer, passa a ser uma coisa que você consiga ligar a atividade profissional com a sua atividade familiar, afetiva, você como pai, como mãe, que precisa estar em contato nesse momento, tranquilizando o seu cônjuge, tranquilizando seus filhos, para que eles não entrem num processo de tristeza, né, de depressão, porque estão presos em casa. Alimente-os com informações bacanas, saia um pouco dessa quantidade enorme, dessa enxurrada de informações que tem a grande mídia, procure olhar coisas que sejam positivas, crie jogos para fazer com eles, crie atividades para fazer com eles, por exemplo, desenhar, ler junto, interpretação de texto, isso faz com que você aproxime a sua família e que você tenha uma capacidade maior de superar este momento de crise, ok? Pessoal, por hoje é só. Amanhã a gente vai falar sobre estratégia. Nos vemos lá. Um abraço grande!